Oi, eu sou a Sol e eu odeio o Enem. Mas antes que vocês me julguem, eu vou explicar o porquê. Esses dias eu vi muitos vídeos na internet falando sobre o Enem e isso me fez desencadear memórias sombrias que eu tenho em relação a ele. Quando eu estava no meu último ano na escola, só se falava sobre o Enem, mas eu estava tão decidida em terminar os meus estudos primeiro para aí sim pensar se eu ia fazer ou não. Porque eu via muitos alunos com ansiedade por misturar os estudos da escola com o Enem e eu não queria isso pra mim. Também tinha o fato de que muitos assuntos que são abordados no Enem eu nem cheguei a estudar naquela escola, porque lá vivia tendo greve e os professores agiam como se a culpa fosse nossa por não saber tal assunto. Também teve uma vez que a minha sala se juntou para comentar sobre o fato de um professor dar as melhores notas para os alunos que não faziam nada, ou faziam a mesma coisa que a gente. Então, por esses e outros motivos, fizeram com que eu tomasse a decisão de não participar do Enem enquanto eu estava estudando. Porém, quando chegou na época de inscrição do Enem, os professores e a direção se juntaram para insistir aos alunos a inscreverem de uma forma bem rígida. E cara, vocês tinham que ver a forma que isso foi feito. Eles deram uma lista para os alunos assinarem o nome e assinarem se ia fazer o Enem ou não. E quando chegou na minha vez, eu obviamente assinei que não. No dia seguinte, a professora chegou... acho que foi a diretora. A diretora chegou e fez cada um dos alunos que assinaram que não ia fazer o Enem explicar o porquê. E todos, inclusive eu, disseram seus motivos. Mas todo mundo que falou que não ia fazer foi chamado na diretoria para ela ficar um tempo explicando que a gente tinha que fazer o Enem sim. E obviamente eu fiquei com um cagaço, mas eu permaneci com a minha decisão. No dia seguinte, ela foi na sala novamente perguntar se fizemos a inscrição e novamente dissemos que não. Então, novamente, ela chamou na sala dela todos os alunos que falaram que não ia fazer o Enem e fez a inscrição deles. Quando chegou na minha vez, eu quase tive uma crise de ansiedade porque eu não queria fazer o Enem de jeito nenhum e nem tinha me programado. Mas como eu sou uma pessoa que não mantém a própria palavra, assim que eu vi os olhos enfurecidos da diretora, eu decidi fazer Enem, em prol da minha sanidade mental, porque eu sabia que se eu não fizesse, eles iriam encher o meu saco o resto do ano. E obviamente essa foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Passei o resto do ano todinho com ansiedade e frio na barriga e ainda por cima o Enem caiu bem no dia do churrasco que eu ia. Quando chegou na data esperada, eu saí de casa às 12h30, porque por incrível que pareça, a minha prova caiu bem na escola que eu estudava. Levei 3 canetas, 2 chocolates e um H2O na bolsa porque eu tava com tanto frio na barriga que eu não conseguia comer nada. E na hora que eu comecei a fazer a prova, meu corpo começou a suar e eu comecei a enxergar tudo embaçado. E esse foi o meu primeiro sinal de que eu não tava nada bem. As horas foram passando e cada vez mais algo na minha barriga se mexia, as minhas mãos ficavam pingando de suor e um tempo depois a minha língua começou a salivar e aí eu pensei: estou lascado! Comecei a chutar a prova e cheguei na parte da redação com o coração palpitando. Mal li o tema e fiz metade da redação, mas me veio uma vontade imensa de vomitar. Parecia que o mundo tava acabando. Eu pedi licença ao fiscal e fui correndo pro banheiro. Só que antes de entrar no banheiro eu tinha que ser revistada. Mas eu não tava aguentando mais e quando a moça me parou eu comecei a fazer muitas mímicas. Aí ela vira pra mim e diz: você quer vomitar? E quando ela diz isso, o vômito vem ali mesmo. Ela fez a cara do maior desgosto do mundo, mas me deixou passar. E quando eu cheguei no banheiro, todas as cabines estavam sendo usadas, menos uma, que tinha uma surpresinha pra mim. Não tinha o que fazer. Vomitei ali mesmo e ainda tive uma crise existencial antes de voltar pra sala. Depois a minha cabeça começou a latejar de dor, saí do banheiro morrendo de vergonha da tia e terminei o resto da prova correndo. Nisso já tinha dado o horário pra sair e eu ainda fui a primeira a ir embora. Cheguei em casa igual um zumbi e fui deitar extremamente frustrada por esse dia humilhante. Acordei à noite pra tomar um banho gelado e decidi não ir no segundo dia de prova pelo meu próprio bem. Chegou no segundo dia e eu realmente não fui. Me senti como se algumas correntes tivessem sido quebradas das minhas mãos. Mas depois que as provas acabaram, a direção chegou novamente na sala com uma lista para assinar quem foi os 2 dias e quem foi só um. Não sei pra quê. E depois que entregou essa lista, disse que quem fez apenas o primeiro dia, ela ia ter uma conversinha. Eu obviamente assinei que fui os 2 dias e fiquei safe. Então, depois desse e outros problemas, eu decretei que essa foi a pior escola que eu já estudei, mesmo tendo outras. Espero que vocês tenham gostado dessa minha horrível história sobre o porquê eu odeio o Enem. Na verdade, eu não odeio o Enem, e sim a forma de como eu conheci ele.